Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Esse meu canal, lembrando, né, correlaciona a palavra de Deus com os temas do cotidiano. Meu nome é Lilian, para quem está chegando pela primeira vez, e para os meus inscritos, sejam bem-vindos, continuem aí nessa caminhada junto comigo. E hoje mais um capítulo sobre a fé. Eu gostaria de dar um testemunho e comparar com a palavra de Deus de uma coisa que aconteceu comigo e me fez pensar bastante sobre as coisas de Deus. Na semana passada, eu fui de manhã, né, na academia e chegando faço o meu alongamento e vou para a esteira caminhar um pouco. E quando eu liguei a esteira, comecei a caminhar, né? Refleti um pouco durante a semana, logo no começo da semana. 2 esteiras para lá, tinha um irmão também caminhando na esteira. E esse irmão, eu não tinha, né, notado, mas é um irmão, uma pessoa cega, né? Que hoje, no tempo de Jesus, a gente chamava de pessoa cega e hoje a gente chama de pessoa com deficiência visual. E um termo mais técnico, né? E esse irmão caminhava e aí eu percebi que o professor veio, desligou a esteira dele e pediu para que ele aguardasse um pouco. E enquanto ele aguardava o professor voltar, porque o professor conduz ele de um equipamento para o outro, olha, meus irmãos, o, o irmão, ele mesmo com a deficiência, ele vai para fazer o treino dele. Isso já é um, um diferencial, né, para nós. E enquanto o professor não voltava, eu fiquei muito surpresa. O irmão continuou, começou a fazer oração em voz alta na esteira. E na oração dele, ele agradecia a Deus pelo exercício que estava fazendo, por aquele equipamento que ele estava utilizando, agradecendo pelo dom da vida, em voz alta ali, clamando. E ele agradecia, e no final do agradecimento dele, ele disse uma passagem bíblica que eu gostaria de ler para vocês nesse dia, que está em Romanos 8, versículo 31. Esse versículo é uma passagem bíblica, ele tem o nome de Nada impede o projeto de Deus. Olha que lindo. O irmão ele dizia assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa maravilhosa, gente. A palavra de Deus está aqui na Bíblia e está no Novo Testamento. E aquele irmão me deixou muito emocionada porque ele estava clamando a Deus, agradecendo a Deus pelas pequenas coisas que são muito grandes, né? Mesmo faltando, né, um dos sentidos, ele está agradecendo por todos os outros. Ele não está reclamando pelo que ele não tem. Ele está clamando por tudo que ele tem, que Deus dá para ele. E isso é um ensinamento para nós, é uma bênção, porque diante da fé do cristão, que virtude é agradecer, faz parte da fé, ser gratos, clamar a Deus, louvar a Deus. Isso é uma virtude e está incluído dentro do conceito de fé, né? Porque reclamar, várias pessoas reclamam, só que acaba olhando o que não tem. Mas você olhar o que você tem, que eu costumo dizer, né? Olhar o tanto de água que tem no copo e não o que está faltando. Isso é uma virtude do cristão. E agradecer pelo que Deus nos dá, que não é pouca coisa. Ele nos dá o poder, né? O sentido de ver, de sentir, de poder sentir o gosto das coisas, de ouvir, né? A gente tem ouvido e às vezes não olha para
ouvir a palavra de Deus, né? Para ver as bênçãos que Deus nos dá. É isso que Jesus falava, quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, né? Tem que usar os dons para as coisas de Deus. E aquele clamor naquela manhã me deixou tão feliz, tão reflexiva, que nós temos que fazer isso todos os dias, agradecer. A gratidão é uma das melhores, das maiores virtudes. E quem tem fé sempre diante de um pedido a Deus, quando ele realiza, volta para agradecer. Então, esse é uma das maiores virtudes que eu já vi. E também eu gostaria de deixar uma mensagem de um livro que eu estou lendo para vocês nesse dia e que complementa esse assunto do irmão que agradece, do irmão que consegue ver as coisas boas, independente do que e onde ele estiver. E eu gostaria de ler para vocês agora. O tema é Nas dificuldades crescemos. Retire sempre algo de bom e proveitoso das dificuldades pelas quais você passa e das adversidades que o atropelam. Contemple sempre uma roseira que faz nascer belas rosas em meio a incômodos espinhos. Observe os lírios do brejo, de onde vêm e que bela flor eles produzem. Assim deve ser você perante os tropeços que a vida lhe traz. Não se atormente, não aumente dentro de si a dificuldade. De dentro disso que lhe parece tão feio e tão grave, você haverá de colher uma preciosa recompensa. Que lindo, né? O lírio, ele nasce no meio do brejo e aos olhos humanos, a gente olhando ali, não existe a possibilidade de nascer uma linda flor. E esse lírio, ele consegue encontrar os nutrientes para nascer uma linda flor. E é o que a gente tem que fazer diante das dificuldades, do cenário não muito favorável, a gente vê o que tem de bom e frutificar ali mesmo. E Jesus era assim, né? É o que ele dizia e é o que a gente tem que fazer diante de tempestade, de adversidades. Nunca perdemos a fé, nunca perder aquela alegria, aquele entusiasmo e agradecer por tudo, agradecer por aquilo que nos ajuda, né? Agradecer, gratidão, faz parte, tem que ser parte todo dia da nossa vida. E é isso que eu queria dizer no dia de hoje, mais um episódio da fé, né? Que Deus aumente nossa fé, nossa confiança em Deus e que a palavra, que o nosso clamor, que a nossa gratidão esteja sempre presente para que a nossa confiança aumente, para que a nossa fé brilhe, para que a gente consiga transformar ambientes que aparentemente parecem não ser possíveis frutificar ou florescer, mas que a gente consiga. Mas esse episódio edifique a sua vida no sentido da fé e que sua fé cada dia cresça mais. Esse é o 7º episódio e o último. Eu quero agradecer a todos que assistiram os 7 episódios da Fórmula da Fé, que eles tenham edificado muito o seu dia a dia, a sua vida. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, comentem e se inscrevam aqueles que não se inscreveram, para a palavra de Deus chegar muito, muito longe. A paz, fiquem com Deus.